Boa noite, gente. Eu tô aqui para cumprir o desafio feito pela minha amiga Vanessa, a loira. E, primeiro de tudo, antes de começar a compartilhar com vocês a palavra, eu queria parabenizar aquele que teve essa ideia abençoada de lançar a palavra no Facebook. Então, meu salve aí para a primeira pessoa que começou esse desafio. Bom, eu tô aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Daniel. É um livro que nós estamos estudando e lendo esta semana. E tem uma parte aqui da história de Daniel que eu gosto muito e que todo mundo conhece. Até as pessoas que não têm muito contato com a Bíblia conhecem o trecho da história de Daniel que fala quando ele foi lançado na cova dos leões. Pois bem, aqui no capítulo 6, diz que alguns presidentes, alguns sátrapas, alguns homens que faziam parte do governo ali, constituído pelo rei Dário, eles tinham inveja de Daniel. A Bíblia diz aqui no capítulo 6 que Daniel, no verso 3, diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, Daniel era uma pessoa que se destacava pela presença de Deus na vida dele. Daniel era uma pessoa que ajudava o rei Dário no governo, nas coisas que tinham que resolver no governo dele. Então, o rei Dário, ele gostava muito de Daniel. Então, Daniel era uma bênção para a vida do rei Dário. Daniel era a própria bênção para o rei Dário. Hoje eu não quero falar do Daniel na cova dos leões. Eu quero falar do comportamento do rei Dário, que muitas vezes é o nosso comportamento. A Bíblia diz aqui, neste capítulo, que aqueles homens foram até o rei Dário e primeiro eles começaram numa conversa ali com o rei Dário, exaltando o rei Dário, chamando ele de rei, ó rei. No verso 6 diz assim: então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhes disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas e conselheiros e governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto em que durante 30 dias se faça petição somente ao Senhor, somente ao Senhor rei, somente a ti, Dário. E nós queremos que o rei assine este decreto, e como nós sabemos, e diz a história, que o decreto dos médios e dos persas não podia ser revogado. E o rei ali, com orgulho, com os elogios daqueles presidentes e sátrapas, eu acredito ali, e o que a Bíblia nos demonstra é que a soberba, né, do rei Dário subiu. E o elogio, ele faz isso com a gente, né? Ele nos eleva. Se nós não tomarmos cuidados com o elogio pode estragar, né? O rei Dário sabia que era rei e ele já tinha, tava tudo na mão dele, mas uma massagem no ego, né? O ser humano gosta, mas a massagem no ego, muitas vezes, mas na maioria das vezes, pode fazer perder aquilo que é bênção nas nossas vidas. Então, muito cuidado com o elogio, viu? Porque o elogio pode te lançar numa cilada, o elogio pode tirar a sua bênção, porque aconteceu isso com o rei Dário. Como nós sabemos, o rei Daniel era uma bênção para o rei Dário, e o rei Dário gostava muito de Daniel. E o rei Dário se iludiu com aquela situação, com aquela cilada, e caiu como um patinho. Ele assinou o decreto e era só agora aguardar Daniel fazer as orações. Porque a Bíblia diz aqui no capítulo 6 que Daniel subia ao seu quarto e orava
3 vezes por dia. E aí aqueles homens só ficaram de olho em Daniel, e eles sabiam que Daniel era fiel ao Deus dele, e ele ia orar para o Deus dele. Foi só esperar, e aí pegaram Daniel. E rapidinho eles correram lá para o rei e disseram ao rei que Daniel não cumpriu o decreto que o rei havia assinado. Ele não cumpriu e ele tinha que ser lançado na cova dos leões. E o rei Dário gostava, como eu já falei, gostava muito de Daniel, ficou muito triste, mas ficou pensando ali como tirar Daniel dessa situação, né? Ele mesmo colocou Daniel na cova, ele mesmo colocou Daniel na situação, colocou a bênção, comprometeu a bênção dele, porque Daniel era a bênção do rei Dário ali no reino dele. Então ele mesmo comprometeu a bênção. E quantas vezes, né, por causa do nosso orgulho, por causa de muitas situações, por causa de pessoas, nós comprometemos a nossa bênção. E a nossa bênção vai parar na cova dos leões. Pense nisso. Não comprometa a sua bênção por causa de palavras de pessoas, por causa de massagem no ego, por causa de situações. Não comprometa a sua bênção. Deus já te entregou, já está nas tuas mãos. Não comprometa a sua bênção por causa de palavras. E se caso isso aconteceu, você comprometeu a sua bênção, você deixou que palavras entrassem nos seus ouvidos e a sua bênção já está na cova dos leões. Pois bem, vamos ver o que aconteceu? A Bíblia diz aqui no capítulo 6 que durante toda aquela noite, então no 18, capítulo 6, verso 18 diz assim, ó: Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, pela manhã ao romper do dia. Então vamos ficar no 18 aqui. O 18 diz que quando o rei Dário percebeu que ele comprometeu a benção dele, ele ficou triste, angustiado, e a Bíblia diz que ele passou a noite em jejum, ele passou a noite em claro ali, preocupado, né? É a primeira coisa que acontece nas nossas vidas quando nós percebemos que a nossa bênção ela foi comprometida, ela está comprometida, nós perdemos o sono, ficamos preocupados e ficamos ali pensando como que nós podemos resolver aí a situação. Mas o rei Dário, ele tinha confiança no Deus que Daniel havia falado para ele. E ele diz para Daniel, nos versos anteriores, que que Deus poderia livrar Daniel, o Deus dele poderia livrar ele da cova dos leões. E aí, na manhã seguinte, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Amém? Então eu quero deixar essa palavra, né, para você refletir. Primeiro, não comprometa a sua bênção, como o rei Dário fez. Ele deixou que a bênção dele fosse parar na cova dos leões. E se não fosse a misericórdia de Deus e a mão poderosa do Senhor na vida de Daniel e naquela situação, naquela cova, a bênção do rei Dário, a vida de Daniel seria destroçada pelos leões, se não fosse a mão do Senhor. Então, preste atenção, não comprometa a sua bênção. E se por acaso você que está me ouvindo comprometeu a sua bênção com alguma situação,
Deus, nesta noite, Ele está livrando a sua bênção dos leões. O Senhor está dando livramento. O Senhor sabe as noites que você ficou em claro, preocupado, sem poder dormir. A culpa não é de Deus, a culpa foi sua. Você que comprometeu a sua bênção pelas palavras e pelas situações. Mas o Senhor, Ele tem misericórdia e Ele envia o anjo dEle e Ele envia a providência dEle para livrar a sua bênção da boca dos leões. Bom, a minha palavra para você hoje é Daniel capítulo 6. Então, a minha palavra lançada, a palavra lançada para você, para cumprir o meu desafio, é Daniel capítulo 6. E eu quero aí desafiar os meus amigos, o pastor... Ai, vida, me ajuda.